Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, Davi Maia Podcast, e sempre é uma alegria te receber aqui no meu canal. E como sempre, né, você sabe que o único intuito do nosso canal aqui é glorificar Jesus através daquilo que ele tem feito na vida de muitas pessoas. E hoje, né, você sabe, não vai ser diferente. Deus vai continuar falando de uma forma poderosa. Então eu quero já falar para você, né, pegar essa entrevista, já poder compartilhar, comentar, curtir, para que outras pessoas sejam alcançadas e glorificadas através do nome de Jesus e através da sua vida também. Vamos lá então, gente? Eu estou aqui na cidade de Jaguapitã, no Paraná, e eu estou muito feliz por estar com um amigo de ministério, o pastor Edson Traghetti, né? Você vai saber um pouquinho da história de vida dele e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Pastor Edson, que honra e que alegria estar com o senhor aqui. Uma alegria para mim estar com o pastor Davi Maia e toda a sua equipe, né? E vivenciar um pouco do tempo deles conosco aqui em Jaguapitã. Ontem foi uma bênção tremenda aqui, a igreja recebeu muito de Deus, né? E eu creio que hoje vai dar continuidade nisso ainda. Em nome de Teremos Jesus. o culto à noite e ele vai pregar e é muito bom ter o pastor Davi Maia aqui conosco, né? Alegria. A honra é minha, pastor. A gente veio fazer a escola de adoração, né? O encontro com Deus para adoradores, e foi realmente uma imersão muito poderosa, né? E eu agradeço, né, por ter aberto as portas e nos receber com tanto É a carinho. segunda vez já, né? Segunda vez. Glória a Deus, Tem pastor. sido bênção e isso traz um crescimento para a igreja, para o ministério, para toda a igreja, né? Que todos estão aprendendo, né? E cada vez edifica mais as pessoas em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença, esse ministério, quando vem aqui nos visitar, nos ministrar, né? E eu fico muito feliz, eu e toda a minha casa, ficamos muito felizes. A gente nota que a igreja, quando eles vão embora, a igreja cresceu um pouco mais. Amém, glória Com a essas Deus. ministrações deles, né? Então faz muito bem a ministração de vocês no nosso meio aqui, Amém, né? pastor. Glória Graças a a Deus. Deus, né? Obrigado, querido. O senhor que é uma bênção, viu? Estamos aí, né? Vários anos aqui em Jaguapitã, já há 28 anos aqui. Nós chegamos aqui, a igreja tinha 17 membros, né? Aqui em Jaguapitã. E Deus foi nos abençoando, nos usando, Deus foi nos surpreendendo e rapidamente a igreja cresceu. Antes da pandemia, nós chegamos a ter 1.080 membros. Uau, hein? Por isso que a igreja tivemos que construir uma igreja maior, tudo, né? Na pandemia, como em todo lugar, o negócio zerou. Sim. Começamos do zero. Olha só, né? Mas eu creio que nós já estamos aí beirando uns 500 membros novamente. Glória a Deus. Nós tínhamos naquela época 108 células. Sim. 1.080 membros, 10 membros cada célula. Estava todos em células, 100%. Glória a Deus, hein? E ia de vento em popa, né? Daí veio a pandemia, aconteceu com todas as igrejas, mas estamos aí numa pegada aí, uma pegada diferente aí, parece que a igreja mudou algumas coisas. Sim, sim. Hoje eu posso perceber, pastor Davi, que nem todas as igrejas estão cheias, mas as academias estão lotadas. Sim. Muitas pessoas passaram a cuidar mais do corpo do que da alma, dando valor mais ao porte físico, o corpo e o espírito sendo deixado um pouco para trás. Uau. Eu acho que isso que precisa ser mudado um pouco, precisa voltar a pegada, né? Você, pastor, que está nos ouvindo aí, você líder de ministério, a pegada tem que ser mais forte agora. Porque muitas coisas mudaram, você deve ter percebido na sua igreja também, que as pessoas ficou mais devagar no que elas faziam. Você encontra ela em todo lugar, você encontra no supermercado,
na fila do banco, ô, tudo bem, estou sentindo falta de você na igreja. Você fala, uma hora eu vou na igreja, dá a impressão que ele vai fazer uma visita, Uhum. mas não, é para a igreja dele que está convidando. Sentindo falta de você na sua igreja, não, uma hora eu vou lá. Então você encontra em todo lugar, menos na igreja. Sim. Então tem que trabalhar, acho que ainda mais agora, para você recuperar aquilo e ganhar outras vidas. Nós, por exemplo, estamos marcados aí para sábado que vem um outro batismo. Esse ano é o 4º batismo já novamente. Mas tem certas pessoas que você não viu ela mais na igreja. De 1000 temos 500, que 500 pessoas não estão indo mais na igreja. E você convida, não, uma hora eu vou lá. Tipo, que uma hora eu vou lá fazer uma visita, vou lá uma hora te ver. Te dá a impressão que Deus já não deixou de ser tão importante. Ficou distante, né? Ficou distante de Deus. E estamos orando aí para Deus nos dar estratégia e fazendo isso que você veio fazer e investindo nisso, para que traga as pessoas de volta, né, para se firmar com o Senhor. Parece que o reino visível, né? O reino deste mundo, né? Vamos falar assim, né? É que o reino dos céus é um reino invisível, mas é tão verdadeiro quanto, né? E as pessoas têm se pegado a este mundo, né? E a palavra de Deus fala que quando você ama este mundo, né? Você não consegue amar a Deus, né? E outra coisa também, eu já até vi mesmo alguns preletores e pregadores dizendo assim que a pandemia ela só foi uma coisa para evidenciar o coração das pessoas. Ela simplesmente evidenciou aonde o coração da pessoa realmente estava, né? Porque a partir do momento que, para mim, a pandemia é o lugar onde as pessoas deveriam mais se achegar a Deus. Se apegar mais com Deus. Ou eu fiquei, muita gente morreu, mas eu estou aqui, sou grato a Deus. É isso aí. Mas isso não aconteceu. Nós costumamos falar no Paraná que Deus deu uma peneirada. Passou pela peneira e muitos ficaram. Sim, sim. Né? E parece que ele não tem força mais para voltar para a igreja. Que interessante isso daí, né, pastor? Porque eu sempre vejo pelas coisas eternas, né? Porque a Bíblia ela é eterna, né? A palavra de Deus ela vai durar para sempre, vai passar céu e terra, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre, né? E as pessoas têm sido a visão tem sido uma visão apenas do momento, imediatista, né? Não pensando do que vai acontecer depois, e é aquilo que você mesmo falou. Muitas pessoas já se foram no período da pandemia, ainda estão indo muitas pessoas. A questão é onde nós vamos passar a eternidade. Isso aí tem ficado para trás, pessoas quase que não têm pensado mais nisso. Sim, sim. Isso, o coração de pastor, ele fica, poxa vida, o que fazer para alcançar esse povo, né? O senhor acha que, por exemplo, assim, pastor, aproveitando esse gancho, você acha que também o estilo de mensagem mudou muito? Porque antigamente a gente ouvia falar muito sobre céu, inferno, vida eterna, né? Com Deus. Você acha que também teve alguma mudança com o passar do tempo? Eu acho que teve muitas pregações sobre você ficar rico, você ganhar isso, ganhar aquilo. E eu acho que daí talvez tomou uma proporção maior. Sim. Do que a preocupação com a eternidade. A preocupação mais é para eu vou obter isso, eu vou conquistar isso. Parece que isso ficou mais em evidência agora do que aonde eu vou passar a eternidade. Certo. Isso prejudicou muito o evangelho, né? E muitas decepções com pastores da mídia que pregaram de uma maneira diferente, talvez, né? E o povo foi levado para isso. Sim, sim. E às vezes decepcionou. Né? A pessoa decepcionou com os pastores, mas a pessoa não pode esquecer que Deus é Deus, pastor é pastor. É isso aí. Pastor não é perfeito, né? É isso aí. E talvez tentaram fazer alguma coisa, mas não chegaram naquilo que as pessoas, sob a expectativa das pessoas. Então muitos estão decepcionados com Deus, pensando que Deus prometeu, mas não foi Deus. Sim, sim, sim. Foi alguns pastores, algum ministério que prometeu algo grande, algo maior aqui, e eles entenderam que era aqui nessa terra. E quando isso não acontece, a pessoa se frustra. Sim. E as pessoas então decepcionou, achando que foi Deus que prometeu isso, mas Deus não prometeu isso. Na verdade, o ser humano ele é muito de canalizar, né, as suas frustrações
em Deus, É. né? Sendo que Deus não tem nada a ver com Não, isso, né? não. Deus, ele é bom, ele ama, né? Mas ele é um Deus justo. E agora, e é interessante, né? Porque as pessoas, elas canalizam as suas frustrações, por exemplo, faz de conta que o senhor me frustrou, por exemplo, né? Só um exemplo. Aí eu já canalizo para Deus. Aí, de repente, eu também estou agindo de uma forma errada, eu estou sofrendo as consequências de uma atitude errada e eu também canalizo para Deus. Né? As pessoas nunca olham para si mesmo, né? Falam assim, eu preciso melhorar, eu preciso me apegar com Deus verdadeiramente, eu preciso entrar nos princípios da palavra, eu preciso me submeter, eu preciso andar em comunhão. Né? Então, as pessoas sempre vão buscando as suas próprias soluções, né? E com isso vão se afastando de Deus. Né? E a palavra diz, se quiseres e me ouvires, comerão melhor essa terra. As pessoas querem comer melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, sem dar ouvido à palavra do Senhor. Sim. Estou invertendo, né, a ordem das coisas, né? Sim. Então, não alcança o que quer porque não busca o Deus verdadeiramente. Não busca Deus verdadeiramente. Eu mesmo, quando fui assaltado aqui na chácara, né, levaram um carro novo da igreja, e muitas pessoas na cidade dizem, mas ele não é pastor? Mas é o mesmo vento que sopra com você, contra você, é o mesmo que sopra contra mim. Sim. Né? Então pode acontecer essas coisas. A diferença é que Deus supriu e daí 400 dias nós encontramos o carro perfeito. Inclusive os ladrões que roubaram o carro tinham trocado o óleo e colocaram um alarme no carro. Para não ser roubado o ladrão. Quando era nós, não tinha um alarme. Chegou mais equipado. O ladrão mandou colocar um alarme no carro. Interessante, eu lembro que esse carro é um Siena completo, na época nós pagamos 46 mil nele. À vista, a igreja comprou, todos me ajudamos comprando esse carro para a igreja. E ficou 400 dias esse carro desaparecido. E na cidade de Londrina, a Polícia Civil houve uma denúncia que estava um pessoal vendendo droga na escola lá. E os policiais foram lá de moto, disfarçado, e descobriu os caras e deram fuga e eles foram atrás. E chegaram na casa dos bandidos e lá encontraram realmente droga, dinheiro, foram apreendidos. E um dos policiais viu aquele carro lá na garagem lá, e falou, que carro é aquele lá? Estava coberto o carro. Ah, aquele carro é um carro nosso. Ele foi lá, puxou, quando estava coberto o carro, era o Siena. Ele falou, mas cadê esse documento? Isso era o documento do carro Siena. Siena branco, tudo certinho, documento, placa, tudo. O que eu falo, quando você está com Deus é diferente. Porque o Espírito Santo levou o policial a olhar naqueles números que tem no vidro do carro. Chassi. Né? Do chassi tem no vidro do carro. E ele, com o documento na mão, a placa nova, tudo, ele puxou o número do que estava no vidro do carro. Ele puxou o número que ele puxou. Eu falei, o documento está tudo certo, mas esse carro, aqui consta aqui que foi roubado lá em Jaguapitã. Olha só, rapaz. E daí ligaram para nós, né, para o Matheus, eu estava no lugar, o Matheus falou, pai, o senhor está de pé? Eu falei, sim, falou, então senta com a notícia que eu vou dar para o senhor, é boa. Eu falei, fala logo, ele falou assim, acharam o carro da igreja. Olha só. Eu falei, glória a Deus, né? E nesse acharam o carro da igreja e falou, só que mandaram levar uma bateria já para o carro, para levar o BO que o senhor fez quando roubaram e trazer uma bateria nova, o carro está sem bateria. E eu imaginei um carro, por exemplo, sem paralama, sem para-choque, porque está sem bateria. Um carro todo danificado, né? E marcamos o dia, tudo, e fomos para lá buscar esse carro. Chegamos lá, esse carro estava num galpão lá, e eles falaram, só que lá ninguém pode entrar, você tem que arrumar um guincho, vai pegar assim. Eu falei, puxa, o carro nem não funciona mesmo, precisa até de guincho, tirar o carro para fora e ali vocês fazerem ele funcionar. Eu imaginei o pior estado possível. Só que quando chegou lá, eu tinha vários números de guincho, eu liguei para um cara daquele e combinei o preço. O
cara veio lá e na hora de entrar, o guarda que estava falou: "Ó, não pode entrar vocês, mas como vai ter que pôr bateria, alguma coisa para pôr em cima do guincho, eu vou permitir que um entra". Daí o Matheus entrou, né, com a bateria nova, pôs em cima do caminhão guincho e entrou lá. E ele entrou lá e de lá ele falou: "Pai, o senhor vai ver o carro, o senhor vai surpreender". Falei: "Meu Deus, o que será?". E pôs lá, de repente tirou o carro em cima do guincho, chega lá fora e tira. E quando eu fui ver o carro estava intacto, o carro. Uau, O hein? carro foi de 400 dias. Por que 400 dias? Porque a minha esposa, a pastora Dalva, orava todo dia. E eu orava também, toda vez que nós encontrávamos um Siena branco, Sim, porque não batia, pastor Davi Maia, para mim, porque aquele Siena ele foi comprado com dinheiro de dízimos e oferta. certo. Então, para mim, não fechava a conta. Eu falava: "Deus, eu não estou entendendo Aham. como com um carro que é para obra", porque aqui tem muito assim de levar pessoas para Londrina, para o médico, que aqui vai um ônibus cedo e vem à noite. Pessoas que têm criança pequena, precisavam ir no médico, não tem como sair daqui 6 horas da manhã. Então muitas pessoas recorrem à igreja, e sempre, por semana, 3, 4 vezes, Londrina, Londrina. E eu falei: "Meu Deus, aquele carro que é para servir o povo", né. E quando ele tira aquele carro lá dentro, depois de 400 dias exatamente de oração, a hora que nós vimos aquele carro, minha esposa, a pastora Dalva viu, começamos a dar glória a Deus, Uau. desceu do guincho novamente, pôs a bateria, foi no posto, abasteceu, viemos embora. E como eu disse, o cara tinha plaquetinha de um óleo, tinha a plaquetinha Uber na frente, que tinha colocado como Uber, Hum. eh, e tinha colocado esse alarme, né, no carro, né. Então interessante, a placa eles tinha feito um dublê desse carro, né. Daí a delegacia falou: "Ó, vai tirar aquela placa e você chega lá, já procura o Detran", já deram o papel para legalizar novamente. E aí quando chegou aqui, eu liguei para o apóstolo Joel, falei: "Apóstolo, encontramos o carro lá, tal". E eu conversei com ele, ele achou melhor: "É bom vocês vender esse carro, comprar outro, porque você não vai sentir bem andar dentro de um carro, saber que carro os ladrão entrou ali dentro, vai se fazer saber o que fizeram com esse carro". E daí eu falei: "Tá certo". Daí mandei polir o carro, limpou certinho, mandei polir. E como eu disse, eu tinha pago 46, mas daí com um ano a tabela dele é 49.800. Daí um senhor aqui da cidade mesmo interessou no carro. E nesse interessar ele veio e falou: "Quanto você faz?" Eu falei: "Ah, a tabela é 49.800, o carro tá novo aí". Ele falou: "Você não fala diferencinha?" Eu falei: "Ah, eu faço 49". Ele falou: "Eu fico com o carro". Olha só. Daí ficou com o carro, né, nós pagamos 46 e ele passou a valer 49. Rapaz. Então são coisas assim maravilhosas que Deus faz para a igreja, para nós, né. E aquilo edificou muito a igreja, porque a igreja sabia que nós estávamos orando. É óbvio que dentro da igreja, tem pessoas que creem e não creem. Eu costumo Sim. dizer: se você entrar numa garagem, você não vai se transformar num carro, Aham. né. Você entra na igreja, você não vai se transformar num cristão verdadeiro, você vai ter aquele pé atrás, aquele negócio. E tinha pessoas que chegavam e falavam: "Ah, pastora, você para de orar, esse carro já é desmanchado, já foi para o desmanche". Teve irmã da igreja que falou para a pastora Dalva: Aham. "Pastor, você vê, você todo o carro Siena branco que você vê, você diz: 'Senhor, eu quero esse carro de volta'", nós dizíamos, né. E pessoas duvidaram, duvidavam muito. E aquilo quando veio, edificou muito a igreja. A igreja passou a se confiar mais em Deus, porque eles viram algo palpável na frente, o carro estava ali, de Olha só, volta, pastor. né. Então todas essas coisas, edifica a gente, faz mais a gente crer num Deus todo-poderoso. Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez esse foi um momento também que Deus usou, porque ela reunia as irmãs, que tem toda sexta-feira, tem a sexta-feira de oração, ela reunia as irmãs, assim, muitas vezes: "Vamos orar pelo carro", Olha só, né. E pastor. ela todo dia orava. Nós orávamos aqui em casa, né. Então também serviu para edificar a fé das pessoas, né.
Então Deus usa as coisas que assim que parece para você que não tem valor, mas no Uau! final há um propósito da parte de Deus. É muito bom o senhor compartilhar isso, porque infelizmente, né, tem muita gente que não crê em Não crê Deus, em Deus. mas aí não tem como, né, É, negar que foi um agir de o agir Deus, de né. Deus. Porque é que nem você falou, a princípio você recebe uma notícia dessa, foi roubado, né. É. Muitas pessoas: "E onde está Deus nisso?". É, pois, chegaram a questionar, que chegou até meu ouvido. Eu fui amarrado, o meu filho, o Felipe foi amarrado lá no sítio, e eu e teve uma hora que me deram uma coronhada na cabeça, porque eles queriam que eu tivesse Pix, tivesse dinheiro. Eu falei: "Não tenho dinheiro, filho". Aí deram uma coronhada, eu caí, meu filho quis reagir, botaram um revólver nele, quase na boca dele. Olha, E eles falavam todo o tempo para mim: "Se você não tem Pix aqui, nós vamos levar teu filho, nós vou estipular uma quantia. Se você depositar, talvez nós devolvemos ele vivo, soltamos ele vivo". E aquilo me foi um sim. trauma para mim, até porque por isso que eu vim a ter 6 AVC, né, por causa Pós daquilo. isso. Pós isso, aquilo foi foi 40 minutos que parecia uma eternidade, né. E o interessante, no dia do assalto também, foi que eu tinha combinado com o pessoal da prefeitura, eles iam lá para fazer um esplanado para mim, para fazer, estava querendo, engordar uns boi lá. Então Certo. tinha que fazer um esplanado, fazer um curral maior, tudo, né. Coisa pequena, mas precisava do esplanado. Isso era 3h30 começaram, né, eh, 15h30 eles começaram esse assalto em mim. Eu estava tratando de umas criação, e o Felipe ele colocava no balde, eu vinha, pegava e ia tratar. Quando eu olhei, o cara estava com um revólver atrás de mim, eu pensei que fosse uma brincadeira até. Sim. O cara falou: "É um assalto, seu filho já está amarrado lá dentro". Falei: "Mas é sério mesmo o negócio", né. Ele levou lá para dentro, e eles amarraram, eu estava amarrado, era 2 homens. Depois chegou uma moça nova, assim, dos 18, 19 anos, cabelo comprido, que ela que mexia com a internet. Então ela já pegou meu celular e foi na internet querendo passar as Pix para ela. E como não estava Uhum. entrando ali no sítio, eles começaram a ficar nervosos. E nesse momento que eu falei: "Ó, vocês estão aqui, mas tá vindo um pessoal aí da prefeitura que vai fazer uma terraplenagem aqui". E falei para eles, e eles falaram assim: "Olha, é bom que vem, nós recebe tudo a bala". Então tá bom. E foi onde ele me deu a coronhada e ameaçou meu filho. Só que nisso, passou uns 15 minutos, ele viu que não tinha condições de pegar dinheiro meu. A porta da casa da chácara minha de vidro, eu estava aqui e eu vi que um olhou para lá e deu sinal para o outro. E na estradinha que vinha vida, que desce para ir para o meu sítio, somente aquela estrada ali, eles viram 2 caminhonetes brancas que vinha descendo. E um falou para o outro: "Tá descendo 2 caminhonetes brancas lá". Daí foi onde eles ficaram apavorados, nos prenderam no banheiro e pegaram o carro da igreja E e saíram, foram embora, né, nesse dia. E saíram e foram embora. E aí eu estava preso no banheiro e eu gritei bem alto, que o vizinho de sítio meu ouviu e veio correndo lá: Que foi, pastor?". Falei: "Ah, assaltaram, para eles soltar nós aqui do banheiro, que assaltaram nós aqui". E aí ele veio lá, conseguiu abrir, deixar a chave lá de fora. E eu falei, e eles falaram para mim: "Ó, nós estamos indo lá na sua casa, que o nosso companheiro está lá, eles vão pegar aquela caminhonete sua". Eu tinha uma caminhonete aqui, né. E aonde ele veio, eu já liguei aqui para casa e avisei minha esposa: "Ó, tem uns bandidos aqui que vai pegar aí a caminhonete, vai estar aí". Daí o meu filho, o Mateus, que estava aqui, pegou ela e tirou dentro de casa e já foi lá para o batalhão de polícia. E nisso eu voltei aqui, fui lá, fizemos a queixa, o BO, tudo. Mas depois eu voltei no sítio e fui perguntar para os vizinhos, porque aquela estrada só desce do meu sítio e passa uns 3 sítios também, né. Eu fui perguntar quem que era aquelas 2 caminhonetes brancas. E os vizinhos ali tudo falou: "Pastor, não passou nenhuma caminhonete branca aqui". uau!
Aí por outro sitiante que tinha que passar na porta, falou, não, não passou. Passou o carro do senhor aqui a 1000 por hora aqui, os caras passaram correndo. Mas não desceu nenhuma caminhonete branca aqui. Uau! Daí eu pude entender mais o sobrenatural de Deus que aconteceu Uau! naquele dia. Tremendo, hein, pastor? Eles viram as caminhonetes da prefeitura descendo, mas não teve caminhonete, e nem eles foram naquele dia. Uau! Eles demorou uns 20 dias para ir lá fazer Meu o serviço para Deus. mim. Então ali foi o outro sobrenatural. Sobrenatural. Porque eu estava de costas, eu também não vi. Mas eles falando, ele falou, ó, tem 2 caminhonetes brancas descendo, um falou para o outro. Eles apavoraram, mas essa caminhonete, pastor Davi, não existiu. Oh. Só existiu para o ladrão. Glória a Então Deus. foi algo assim, são Tremendo, experiências que a gente passou a viver, porque eu fiz Uau. questão de perguntar para os vizinhos, para os amigos lá. Você desceu, pastor, não desceu, só passou o carro que era da igreja aqui, e sempre o senhor passa, dá cumprimento a nós. Aquela hora o cara passou com tudo aqui, não deu nem para ver quem estava dirigindo. Olha só. O outro falou assim, eu até falei para minha mulher, nosso pastor está com pressa, nem cumprimentou nós agora. Porque é vizinho, a gente passa devagarzinho, sim. cumprimentando. E depois, daí, 400 dias acharam. Olha só. Então foi até para edificar a nossa fé, para fortalecer mais ainda e crer que Deus nos guarda. Tudo é possível aquele que crê. Nós ficamos 400 dias crendo. Nós queremos esse carro de volta. Esse carro foi comprado com dízimo de oferta da igreja. Olha só. Não tem, né, não tem fundamento eu aceitar que esse carro foi roubado e ficar por isso mesmo. Sim. Porque você entendia o propósito real daquilo. E aqueles vizinhos também que não é cristão, eu falei, mas os caras que saíram correndo por causa de 2 caminhonetes brancas. Meu filho Felipe, então, eles falou um para o outro, está descendo as caminhonetes lá da prefeitura. Porque a caminhonete da prefeitura geralmente é branca. Está descendo essas caminhonetes. E eles viram e nós não vimos, eles viram e ninguém viu mais essas caminhonetes. Olha só que tremendo. Então foi algo assim maravilhoso, inclusive nesse assalto que parecia uma perca, mas se tornou em vantagem. Uma vantagem. Aumentou a nossa fé, aumentou que Deus faz coisas impossíveis, faz coisas acontecer, quer dizer, Ele traz à existência aquilo que não existe. Por aquela caminhonete, Ele trouxe à existência o que não existe. Que tinha que descer lá são de máquinas, não é com caminhonete. Sim. Eu esperava lá uma reta escavadeira, né? Uma patrola. Agora descer 2 caminhonetes, para que eu queria 2 caminhonetes? Então Deus faz coisas assim maravilhosas que a gente não entende. Depois você vai entender os propósitos de Deus. Deus fez aquilo lá, porque talvez a intenção dele, como eles disseram, que era para levar meu filho com eles, não levaram o filho. E daí 400 dias chama o carro de volta. Tremendo, hein, pastor? Não, isso aí é tremendo, algo maravilhoso. E interessante assim, pastor, porque para quem é adorador, né, como o senhor como a sua família a gente sempre vai ver o agir de Deus. O agir de Deus. Porque é o seguinte, agora, às vezes a pessoa pode perguntar, mas por que passou por um assalto? Por que Deus permitiu o assalto? Então, se for assim, a gente vai ter que questionar por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, por que Daniel foi parar na cova dos leões, mas para quê? Para que o nome do Senhor, o agir, o livramento de Deus, né, fosse seja testificado. Conhecido. É isso aí. Não que Ele quer que o nome dele, nós exaltamos, precisamos exaltar, não que Deus precisa disso, Deus não precisa, Ele é Deus. É isso aí. Mas que através dessas coisas que acontecem com a gente vê as atitudes de Deus para com os filhos dele. Uau! Tremendo, são as atitudes de Deus para com os filhos, e aí a gente crê mais e você prega com mais ênfase, porque você viveu mais um milagre. Glória a Deus, hein? E depois disso, desencadeou por causa daquela situação, eu tive 6 AVC, né? E 6 AVC, e através dos AVC vem o Alzheimer, vem esquecimento, algumas coisas. E quando fui no médico, ele pediu os exames, e quando nós chegamos com os exames, minha esposa com o exame, o médico olhou e falou assim, mas esse é o homem desse exame? Nós falamos, sim. Eu falei, sou eu. Ele falou, pelo esse exame aqui, era para o senhor estar deitado numa cama, lá, sem se mexer numa cama.
Eu tive 6 Uau. AVC. Ele mostrou um redondo ao cérebro, como 6 queimadas de cigarro fosse. Uau. Eu falei, não, eu estou bem, eu estou bem esquecido. Toda vez que você vai no médico e fala que está esquecido, eles falam que é pandemia, resultado da pandemia. Né? Todos que vão no médico falam, estou com resultado da pandemia. Mas o meu não era. E daí ele falou, então era para você estar numa cama. Eu falei, mas Deus é Deus da minha vida. Uau. Falei para ele baixou a cabeça, passou uma receita, tomei aquela receita 3 meses, depois voltei para lá de novo, e eu estou de pé. Tanto que o pastor Hélio estava o dia inteiro, ontem conosco lá Estamos de pé, estamos aí, na imersão. A gente cuida aí de 5 igrejas ainda, né? E está toda semana nessas igrejas, para lá e para cá. E eu costumo dizer que nós temos que ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o tipo do cara que enverga, mas não quebra. Boa essa daí, hein? Muito boa. A gente enverga, mas não quebra. Que é Deus que nos sustenta, né? Uau, que tremendo. E na hora que ele nos chamar, nós vamos usar aquela frase do apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. É isso aí. É Glória isso que a Deus. nós temos aí. Que bênção, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, Tremendo, hein? Edificante demais isso daí, viu? Então. O pastor sempre foi aqui de Jaguapitã? Não, eu nasci na cidade de Cornélio Procópio. Ah, tá. Vivi um tempo em Bandeirantes, Londrina, me converti em Londrina. E como foi sua conversão assim? Eu me converti em Londrina quando eu encontrei a pastora Dalva, que era a Dalva só, né? Fomos para a igreja junto, começamos a namorar e eu tinha uma sorveteria, começamos a namorar. E eu perguntei para ela, vamos tomar uma cerveja à noite? Ela já cortou, ela falou, não bebo. Eu falei, puxa vida, posso te levar na escola? Ela falou, você me liga lá para umas 5 horas da tarde, 4 horas, à parte da tarde você me liga. Eu falei, mas que escamosa, né? Eu vou ligar para ela, por quê? Ela era viúva e tinha Amanda com 2 anos, né? Eu tinha me separado e depois ficado viúvo, que ela teve leucemia. Certo. Eu, né, com as crianças também. E quando foi, por acaso eu lembrei, acho que diz ela que era 5h40 que eu liguei. Mas nisso ela estava com um propósito, com a professora dela que era evangélica, que ela ligou a professora quando eu convidei ela. Ela falou, um cara me ligou aqui, quer sair comigo. Daí a professora faz um propósito com Deus aí, e nós estamos orando para isso, para Deus arrumar um casamento para você, que você é viúva com 21 anos. Sim. Ela, né? E daí ela ligou, falou, se ele ligar nesse propósito, você fez das 5 às 6, é ele. Aí isso que eu liguei era 5h40, eu não estava sabendo desse assunto, né? Eu fui de manhã e eu liguei para ela, ela falou, então tá, eu falei, mas onde que eu pego você? Ela trabalhava numa loja Equipe Center, na Rua Araguaia, de vender, pensa, padaria, refrigerador, esses negócios. Ela falou, eu vou subir aqui do lado do posto e subo lá na leste-oeste para pegar o ônibus, daí eu vou direto para a escola. Eu falei, então tá bom. Daí eu me ajeitei, tinha uma Saveiro branca, e eu peguei ela, as crianças ficou em casa, olha bem, 4 filhos. Mais velha tinha 11 anos, 4 crianças. E daí eu fui subindo para pegar ela, para levar para a escola, para conhecer, porque eu estava com 3 meses morando em Londrina, não conhecia ninguém. Aí só aconteceu um problema, pastor Davi Maia. Eu não lembrava da fisionomia dela, de tarde. Eu falei, e agora, como é que ela é mesmo, hein? E eu fui subindo naquela rua que ela falou naquele horário, e olhei 3 mocinhas subindo, e olhei, ninguém olhou para mim, falei, acho que não é essas não. Depois eu subi mais um pouco, tinha mais um aqui ainda, não era. Daí mais para frente eu ia indo, uma olhou para mim, e eu fui já com o vidro aberto da Saveiro, daí ela olhou, deu um sorriso, falei, essa aí. Daí eu parei,
fui levar ela na escola, só que dali do centro de Londrina até o Cinco Conjunto, deve dar uns 8 quilômetros. Dali até lá eu contei toda a minha história para ela, que eu tinha 4 filhos. É. E daí ela foi lá, e daí as colegas dela já viu com o cara de uma caminhonetinha, parou e desceu ela, já tudo perguntou para ela o que é, não sei o que lá, e ela falou, não, é um rapaz que está me conhecendo. E só que ele tem 4 filhos. Aí as colegas falaram para ela, Dalva, some na hora do recreio, então não espera não, que eu falei que eu ia buscar na saída. Vai embora, filho, que você quer o quê com homem com 4 filhos? Mas ela foi falar com a professora. Aham. E a professora falou assim, não, você vai esperar ele, você vai conversar com ele, ver quem que é, como é que é certinho, né? Porque eu achei bom já contar tudo que eu era, Sim, como é que sim. era, para depois, não, com os filhos Não estava sabendo nada não estão sabendo disso. nada disso. Daí foi no final da... E quanto foi na aula, isso era 7h30, começar a aula, eu peguei e falei, caramba, onde eu vou agora? O dia estava curto. E eu peguei na Avenida Saúl Quito, que chama lá, e fui andando de caminhonete até... E ela na aula, mas eu não estou sabendo que as colegas falaram para ela ir embora, que a professora falou para ela esperar. Eu vi um pátio grande assim, e eu entrei naquele pátio. Falei, o que será isso aqui? Aí eu vi, era uma igreja metodista. E eu peguei e falei, não tem o que fazer, ninguém me conhece aqui. Porque geralmente quem fala que é católico tem vergonha de entrar na igreja evangélica, principalmente na sua cidade. Não Então sabia eu disso estou aí, longe não. de onde que eu estou, ninguém me conhece, vou nessa igreja aqui mesmo. E eu entrei na igreja e entrei, vi com uma igreja até grande assim. Eu entrei, andei uns 5 passos, um cara falou assim, ô Edson. Eu falei, acho que eu estou ficando louco, eu não conheço ninguém aqui em Londrina. Andei mais uns passos, o cara falou, ô Edson, de Bandeirantes. Eu falei, não, esse é eu. Eu olhei para trás, o homem chamava Enoque, ele vendia café damasco, eu era cliente, eu tinha comércio lá. Ele foi mesmo, que bom que você está aqui em Londrina, eu soube que você tinha vindo embora para cá, porque eu tinha comércio e vendido lá. E sabe aquele cara que foi o seu esteio? Enoque na igreja ali, no final do culto, me apresentou para o pastor já, e falou, vem aqui foi numa quinta, vem no domingo no culto. Falei, vou ver, Enoque. Ele falou, vem sim, eu vou te esperar na porta da igreja. Sabe, a importância de você dar apoio para quem está chegando na igreja. A importância de você marcar com ele, vem aqui, eu vou te esperar na porta. E eu voltei lá buscar a namorada e levei e falei, sabe onde eu estava? Ela falou, no bar. Aí eu já para dar uma de santo, não, eu estava na igreja. Aproveitou, né? Aproveitou Olha o gancho. eu falei, eu estava na igreja. E eu conheci um amigo dela. Falou, mas você falou que não conhecia ninguém aqui em Londrina? Eu falei, não, mas é um amigo que vendia café, quando não tinha comércio lá em Cidade Bandeirante e tudo. E ele me convidou para domingo de novo. Então tá bom. Era quinta-feira, eu fui, deixei ela na casa dela, fui embora trabalhar. No outro dia já fui levar de novo na escola, tal, na sexta-feira. E na sexta-feira eu falei, então, aquele colega meu me convidou para ir na igreja, o que você acha? Ele falou, eu vou com você. Deu certo, aí no Mas domingo... ela já ia na igreja, não? Não, ela tinha ido numa igreja quadrangular quando ela estava com outro marido, queria converter ele, mas ele morreu num acidente, rapaz novo, morreu novo. E daí ela falou, não, eu vou com você. Eu falei, o negócio está ficando bom já. Ela vai comigo na igreja. E daí no domingo nós fomos na igreja, eu apresentei ela para o Enoque lá, aí já foi lá, colocou, a mulher dele já sentou do nosso lado, e nós fomos enturmando. E ali a gente nunca mais saiu da igreja. Há um ano mais ou menos a gente se batizou ali, né? Isso está fazendo acho que 28 anos, 29 anos isso, né? E é muito importante o apoio para quem chega de novo na igreja. Isso. Se não fosse o Enoque, hoje ele é falecido, ele foi padrinho nosso de casamento, depois ele se tornou pastor. É muito importante o apoio para quem está chegando na igreja,
É muito importante você receber um carinho diferente, que eu nunca tinha recebido da Igreja O Enoque que você Católica. diz é o pastor Enoque. Não, não é o Não de pastor Enoque. Não, 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 não é o tá. pastor Enoque, é o outro Outro, Enoque. tá. Outro Enoque. E ele foi então até padrinho de casamento nosso. Caminhamos muito tempo junto ali, né? Na igreja, naquele tempo, era indicado fazer uma reunião na igreja lá e, e alguém apontava alguém para ser pastor. Eu, depois de quase 2 anos na igreja, participava daquele tempo, culto nos lares, né? Sim. E aí eu fui indicado para fazer o seminário. E eu fui no seminário, fiz o seminário, 5 anos, 1.200 horas de aula, Uhum. né, formei pastor lá, e lá eu era coordenador do culto dos lares. As pessoas queriam um culto na sua casa, vinham, eu marcava. Então ficamos fazendo tudo isso. Então essa foi minha trajetória de conversão. E ali no culto dos lares que eu fui me abrindo para o Senhor, Deus me usando para levar uma palavra, porque eu escalava quem ia ministrar. No Certo. começo, eu só escalava os outros, eu não Aham. ministrava. Mas aí eu passei a ministrar, abri uma congregação uma vez no tal de Farid Libo, ali em Londrina, um bairro. Eu levava os irmãos, irmão Mário, irmã Ésida, inclusive ela foi pastora também depois. E nós 5, 6 pessoas nós ia ali, mas ali é onde Deus usou a minha vida para me aprender da palavra. Nós era 5, 6 pessoas membros, aquilo lá não crescia. Só que daquele lugar saiu 4 pastores, de 5 membros que Olha tinha só. naquela igreja. 4 são pastores, Olha foram só que pastores. benção, hein? Então foi algo tremendo assim, né. E daí depois eu montei um supermercado lá no Cafezal, que é o outro lado da onde eu ia, do 5 Conjunto. Eu tive supermercado, ajudei financeiramente, Deus me deu condições de construir a igreja lá, e lá então e depois eu fui chamado para assumir essa igreja aqui em Jaguapitã. Certo. Chamado e fui consagrado pelo bispo aqui, na época o bispo era João Carlos, que me trouxe aqui para Jaguapitã, para assumir essa igreja que tinha 17 membros, Sim. que é essa igreja que eu falei, chegamos a ter 1.080 membros. Olha só que Hoje deve estar uns tremendo, hein? 400, 500 membros. Então essa foi minha conversão, né, de vir para Eu cá e queria eu tudo. queria perguntar mais um detalhezinho da sua conversão, porque, você falou da importância de você ter alguém que te espere, te convide, te Isso é importância, recepcione, isso é uma né. igreja. Mas, por exemplo, assim, você não tinha contato nenhum com a palavra antes, Não, nenhum não, não, contato com a não, não, palavra. nenhum contato E com a aí, quando palavra. você vai para a igreja, você começa a ter o contato com a palavra de Deus. Certo. Eu queria saber de você, esses primeiros contatos, né, porque a palavra de Deus ela tem os intuitos de ensinar, Sim, exortar, corrigir, né, é. edificar, né, e como que era você ouvir a palavra de Deus pela primeira vez, o efeito nela em você, como Certo. que era? Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Então, antes de eu vir para Londrina, onde eu moro em Bandeirantes, tinha aquelas caixinhas de oração que levava de casa em casa dos Hum. católicos. E lá, várias vezes, eu fui o rezador do terço, Ah, tá. lendo aquilo ali. Certo. E quando eu encontrei com a Dalva, em Cascavel, ela era professora da catequese lá de Cascavel também. Ah, entendi, entendi. Mas tinha aquele negócio de repetição só, você não Certo, aprendia isso, é 40 isso, 30, não sei o que lá, tal. Então, mas tinha aquilo ali como eu estava lendo um gibi, certo, lendo uma revista para a turma ali, eu repetia, eu falava, eles repetiam, mas não tinha nada de conhecimento bíblico. certo, E foi entendi. quando eu vim para a igreja evangélica, é que a palavra começou a falar comigo. E aí eu comecei a me deter, falei, poxa vida, eu fazia 30 reza, e eu li em Mateus que não usais de vãs repetições nas suas orações. Eu Certo. falei, mas será que quem ensina aquilo lá, será que não lê isso aqui? Eu comecei a confrontar comigo mesmo, sem questionar Certo. ninguém, me questionar. E é ali que foi abrindo meus olhos espirituais, foi Olha caindo as só. escamas, eu comecei a entender. Só que a gente faz aquilo, você faz numa ignorância tremenda. Você acha que está certo. Até inocência, pode-se dizer isso, Inocência, né? inocência, mas quando você, a palavra diz, conheceis a verdade vos libertará. Quando eu comecei a conhecer a verdade, como você questionou, ali meus olhos espirituais se tornaram,
foram abertos. E ali eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, porque é o tempo da ignorância que eu estava, né? Então eu fui impactado pela palavra. Que E eu legal. fui batizado aí no Espírito Santo, no louvor, não foi com palavra. No louvor, quando eu vi, eu estava saltando, eu estava chorando e estava falando Olha em só. línguas. Meu No Deus. louvor, eu lembro que foi no terceiro louvor da igreja Nessa igreja que você chegou que eu ali. cheguei ali, que eu fui impactado e batizado no Espírito Santo ali no louvor. Uau. E Meu daí eu levei Deus. os 4 filhos que tinha na época, agora depois tem 8, né, Aham. mas era 4, e eles tudo se empolgado também. A Amanda foi batizada depois no Espírito Santo com 11 anos, 9, nossa, 9 anos, num evento que teve. A Amanda foi falando em línguas e não parava de pular, gritar e louvar a Esse Deus. tempo de ser cheio do Espírito Santo, você lembra mais ou menos quanto tempo levou, assim, desde quando você chegou na igreja? Lembro, foi mais ou menos 2 anos, mais ou menos, 2 anos uns 2 depois. anos depois, Olha só que interessante, né, hein? que eu fui batizado no Espírito Santo. Interessante que teve aqui, tem um lugar chamado aqui Moringão, que é um ginásio de esporte muito grande, tinha um evento, não lembro, é alguém do Billy Graham que veio aqui na época, Hã. né, e ali eu encontrei uma professora, Maria José Domiciano, do primário, é falecida ela hoje. E eu vi assim, e a Dalva estava do meu lado e viu que a mulher veio e me abraçou e não largava de lado de mim, me abraçando e chorando, e a Dalva estava do lado, não estava entendendo nada, já estava começando a ficar com ciúme, sabe? Que negócio é isso aí? E aí depois ela falou, Edson, eu orei tanto pela sua conversão. Olha que coisa linda, hein? A professora minha do primário. Olha Aí eu já só, estava com meu 26 Deus, anos, coisa olha linda, bem. hein? Professora do primário, ela me abraçou, que ela veio lá de Bandeirantes nesse evento, e ela falou: "Como eu orei a Deus por essa conversão". E ali eu já estava falando em língua, Uau, ali meu foi algo Deus, tremendo demais, né. coisa do céu. Então, coisa do céu, e a Dalva acompanhou junto, e quando eu vim para cá, que foi chamada, a Dalva ainda não pregava, né, a pastora Dalva, ela ajudou até no louvor, né, Mas eu queria saber tempo, o né. casamento, depois que vocês foram para a igreja, o casamento? Daí demorou um ano e meio para sair toda a documentação minha do divórcio, do Certo. casamento, do primeiro casamento. Aí fizemos o casamento na igreja. Eu lembro que nós não fez festa, mas a igreja fez uma festa. Olha, Então foi um casamento nosso no dia, olha que dia, porque quando liberou, nós fomos para o cartório, eu falei: "Quantos dias eu tenho para casar?". Ele falou: 15 dias. Eu falei: "Marca". Daí o cara marcou e falou assim: "Vai dar dia de Todos os Santos". hã, Sei lá que santo que é, hã, pode ser. Então nós marcamos o dia de Todos os Santos, hã, né, dia 2 dia 2 de novembro, não sei. hã, E a igreja fez o casamento e cada um trouxe um pratinho de salgado, e foi o casamento dentro da igreja ali. aham. E a partir dali que eu comecei a exercer o meu ministério. Olha que coisa linda, hein, Eu fui, pastor. chamado para fazer o seminário, teologia da metodista, e foi a partir dali, então, que deu início. Aí você chegou aqui com 17 pessoas, É. né, e a Deus foi E dando foi levantando as acrescentando. pessoas e nós construímos uma igreja nova que você viu, e hoje está aí. Pela misericórdia de Deus, nós temos sido muito abençoados por Deus. E como que o senhor conheceu o apóstolo Joel? Apóstolo Joel, quando eu estava aqui, que aqui, não era metodista, que era da comunidade evangélica metodista, Certo, mas quem cuidava era a Metodista do Brasil. certo, E o João Carlos designou eu para cá, o bispo. Certo? Aqui era assim, quando a igreja pudesse se manter financeiramente, ela se tornava uma igreja, deixava de ser congregação. certo. E nós chegamos aqui com um ano, nós já tínhamos 80, 90 pessoas na igreja, e ela se tornava autônoma. Mas tinha um pastor que não queria que aqui se tornasse igreja. Aí é outra história, Sim, sim. problema dele lá. E nós fomos falar com o João Carlos, então, uma carta de acordo com os cânones da igreja metodista, que nós queríamos nos tornar a igreja autônoma, que nós já tínhamos condições, não dependia mais de outras igrejas. Porque aqui a metodista cuidava, mas cada 2 meses, 3 meses vinha dar Santa Ceia para essas 17 pessoas. Então, na verdade, estava diminuindo, não Uhum. tinha quem cuidava. Definhando, né? E quando nós entramos com esse pedido,
não foi aceito. Porque esse outro pastor, prefiro não dizer o nome, Sim, sim. ele se interviu e não queria. Foi onde o bispo João Carlos ofereceu para mim, através do SD, era o ACIDIR, uma outra opção para mim ir para Cascavel, depois para Santa Catarina, que aqui Deus tinha falado para mim, pastor Davi, que eu ia viver do meu dízimo, olha Certo, só. E eu tinha um mercado em Londrina, certo. certo? E eu dava exatamente R$ 300 de dízimo naquela época. Eu não entendia o que era viver do dízimo. Quando eu fui chamado para vir para cá, Deus tinha falado que era para me vender, que Ele ia me enviar. Eu vendi e fiquei 100 dias esperando. E o João Carlos daí me liga que ia trazer para cá. Só que eles falaram, tem um problema. A igreja lá pode pagar para você R$ 300. Era o que eu dava de Você dava dízimo. de dízimo. Uau! Eu falei, amém. Eu Meu Deus do pensei, céu. eu vou vender aqui, 10 vezes menos. eu vou vender aqui, eu vou vender, não vou vender à vista, vou ter um dinheirinho. Eu vendi parcelado para o cara, por 50 cheques, naquela época era muito cheque. Parcelei em 50 vezes o cheque. E o cheque eu vim para cá, eu vim gastando ele, porque daí eu tinha já 6 filhos quando eu vim para cá. Né? O R$ 300 não dava nem um salário mínimo, dava 90% de um salário mínimo. Uau! Eu com 6 filhos. Então foi muito difícil, mas nunca faltou nada. Aqui tinha muitas granjas de frango, pessoa dona de granja ia lá, o pastor vim trazia de 10 frangos para nós. Olha só. Já limpo, tudo nós botava na geladeira. Guardava. Então Deus cuidou assim Meu Deus. de uma maneira extraordinária de nós, né? Porque Deus tinha um propósito dele para cá. Mas foi aí que eu vi a rejeição deles de deixar eu sair. Aí eu conversei com as lideranças, daí tinha uma liderança. E a liderança falou, não, mas eles cuidam aqui, mas o terreno aqui não é da Metodista Certo. do Brasil. O terreno aqui foi dado para a cidade aqui. Nossos pais construíram isso aqui, era tudo de madeira, né? Ele falou assim, nós não queremos que o senhor vá embora. Nisso o pastor Faustino, Sim. que tem parente aqui, tio do pastor Conheço Jefferson, aí. o Jefferson é pastor nosso lá em Arapongas, é tio do Jefferson. O Faustino veio, soube da história, o Jefferson ligou para ele, veio e falou, por que você não procura o apóstolo Joel? Eu falei, mas quem é apóstolo Joel? Porque o Faustino tinha sido da Metodista do Brasil. Ele falou, apóstolo é lá de São Paulo, da Igreja Renovada, da Metodista. E eu já falei de você para ele, tomei liberdade de falar. Ele quer conhecer você. Por que você não vai lá? Ainda é lá no Jabaquara, no cinema, certo? Aí eu conversei com a diretoria, falou, vamos lá, pastor. Eu falei, mas eu vou que jeito? Eu tinha um Logos, carrinho meio velho na época. Ele falou, não é a jeito. Fizeram uma vaquinha entre eles, o maior dinheiro da gasolina. E eu e a pastora peguei o Logos e fomos lá para São Paulo. Chegamos com o Logos lá. Né? Lá e foi lá, era um cinema, fui conversar com ele. Falou, você é o pastor Edson, Faustino falou de você, a sua situação, tudo. Falei, então, eu estou nessa situação, não sei o que eu faço. Eu não quero sair de lá, porque aquelas ovelhas estão lá, foi tudo eu que batizei. Eu tinha batizado umas 60 pessoas já aqui. Olha. E estão muito apegadas a mim, elas não estão pegadas diretamente a Cristo. Se apegaram a gente, a minha família, e eu tenho medo de sair, que as pessoas desviar. Aí quando o apóstolo falou, não, se você quiser, você pode vincular com a gente, nós teremos um vínculo em amor, e eu te ajudo a abrir uma igreja, você monta, você abre uma igreja renovada lá, te dou as cadeiras, te dou aparelhagem de som, dou suporte para você, né? E você deixa onde está e sai. Mas eu falei, mas eu tenho outro problema. Lá não é da Metodista do Brasil, é da cidade lá, é a comunidade evangélica de Jaguapitã, tá? Né? Não tem nem nome Metodista, é comunidade evangélica de Jaguapitã. Ele falou, meu Deus, como é que faz? Eu falei, então, eu saí, ele saía. Ele falou, certo, era você sair. Quem quisesse ficar lá, você deixava. E você abria a igreja com as pessoas que estão com você, que você batizou. Falei, mas eu tenho essa situação. Aí conversei, mas você chega lá e faz essa proposta novamente para eles. Aí você aluga um salão, eu pago o primeiro aluguel para o salão para você ainda,
tudo. Os primeiros aluguel do salão, se precisar, eu pago. E você caminha conosco, você é a cobertura espiritual sua. E a partir dali passou a ser a cobertura. Mas quando eu cheguei aqui, não aceitaram nós sair. Falaram, por que nós vamos sair de um lugar que é nosso? Eles nunca fizeram nada, eles apenas dão um apoio espiritual, vem de vez em quando aqui, mas nunca pregaram um prego aqui, nunca nós construímos. E daí, então, que fizemos uma carta, foi feito por SD, lá eles não O aceitaram. SD que você fala, o que que é? O SD é um órgão dentro da Metodista do tá. Brasil, Tá. né, que cuida de uma região. Seria como hoje eu sou um regional. Isso, Hoje eu tá. sou regional. E Aí lá tem tinha que o canalizar SD lá para que ele, para cuidava informar para ele, tudo. dali, entendeu? Causa ali, depois que vai para a sede. Então eles não aceitaram, e daí o pessoal daqui, até que tinha construído a igreja, falou: ó, vocês aceitam ou não aceitam, vai ser assim. E eles entraram, inclusive, na justiça. Né? E nós continuamos já, colocamos placa da renovada e vamos para frente. E falei para a diretoria, eu não vou mexer com parte burocrática. A minha parte é espiritual. Sim. Ele falou, deixa que nós resolvemos. Tem o Abel aqui, que é um dos líderes, que o pai dele construiu aquela igreja. Tinha um irmão Casimiro, coisa falecida. Ele que pagava água e luz, certo? Que fazia pamonha para vender, pastel para pagar água e luz dessa igreja. Então são pessoas de tradição daí, né? Pessoa muito boa. O Casimiro morreu, o Abel está com a gente até hoje. Né? E assim que foi o andamento nosso. Aí eles entraram na justiça, eles foram lá, eu nunca fui chamado na justiça, eles foram lá, eles perderam, recorreram para Curitiba, recorreram para Brasília, perderam, daí eu recebi uma carta do bispo. Se eu reconheço o seu ministério, porque dentro de mim, pastor Davi, eu ficava aquele sentimento, sabe que eu não fui rebelde? Sim. Será que eu não devia a preocupação de querer fazer tudo certinho, né? Será que eu não devia ter ido com eles mandado? Mas e as pessoas que eu tinha ganho para Jesus aqui? Sim. Sabe, eu fiquei com o coração dividido. E quando eu recebi aquela carta falando, reconhecemos o seu ministério, te abençoamos, eu fiquei muito feliz com aquela carta. Que legal, hein? Tirou um peso. Que bênção, hein? Por isso que eu tenho muitos amigos da Metodista, amigo mesmo, porque eu fiquei muito feliz. Glória a Deus. Né? E aquilo tirou um peso de mim. E nós continuamos e estamos muito felizes debaixo da cobertura do apóstolo Joel. Amém. Com vocês. Que paizão nosso aí, né? É o paizão nosso. Ele, passar do tempo, eu já abria mais 5 igrejas e hoje eu estou muito grato a Deus por isso, né? Ele me pôs como pastor regional, cuido dessas igrejas, desses pastores. E estou muito grato e estou muito feliz por estar na Renovada. E ficou tudo bem com a Metodista do Brasil também, que era algo que ficava pesando no meu coração. Amém. Glória a Deus. Então essa é a minha história da Metodista Renovada e nós caminhamos junto para a glória de Deus, né? Amém, Sou amém. muito grato ao apóstolo Joel, a Sandra, todos ali, pastor Liseu, todo o pessoal. Depois chegou o Marcelão, lógico que eu cheguei, já cheguei o Marcelão também, lá do Rio de Janeiro, né? O grande Marcelo, amigo da gente, e todos os pastores que chegaram, né? Mas eu fui, acho que um dos primeiros que cheguei de fora, na Renovada, ainda lá, onde era o cinema, né? A Metodista era um cinema alugado, né? Que legal. Lá na Avenida Jabaquara. Então essa é a nossa história, né? Que bênção, com Jesus, pastor. sempre na dependência dele e sempre sob a direção do Espírito Santo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glorificar o nome do Senhor. Pastor, nós estamos num lugar muito bonito, que é o quintal da sua casa aqui. Hoje, graças a Deus. Tem um pergolado aqui, flores, é que vocês não estão vendo porque a câmera está mais baixa, mas vou ver se eu filmo aqui para mostrar para vocês aqui o quintal do pastor. Tem até uma parreira ali, meu Deus, de uva, e tá com uva, já estão ficando ali, né, roxinha ali, né, madurando. Muito lindo mesmo. Gostoso. E um prazer para nós receber vocês mais uma vez aqui em casa. A alegria é minha, pastor. Pastor, a gente já está indo para os finais também. Tá bem, né? Eu não sei se existe algo que você gostaria de deixar também para as pessoas que estarão, né, estão assistindo e também aqueles que estarão assistindo. O que eu queria dizer é que creia que Deus está no controle de todas Amém. as coisas. Seja uma pessoa dependente de Deus. Eu nunca saio da minha casa sem dobrar meu joelho. Eu oro por cada membro nosso. Amém. Temos
5 igrejas. Eu oro por cada vida que está com seu nome arrolado, membro da Igreja Metodista Renovada Quinta Região. Seja totalmente dependente, entregue tudo para Ele. E Ele fará o melhor para você. É isso que eu posso dizer para você, da experiência de quase 30 anos de ministério. Uau. Ande com pessoas que você tem algo a aprender deles. Assim a sua bagagem vai ficando melhor. Legal, Amém, pastor, amém. muito bom, Amém. muito bom. Como eu digo sempre para as pessoas, sempre é uma honra poder conversar com homens de Deus, né? Homens que às vezes não estão conhecidos aí na mídia, sabe, pastorzão? Mas no lugar onde Deus plantou, tem uma história tão tremenda com Nós Deus. somos conhecidos de Deus. Somos conhecidos de Deus, o melhor lugar. Importa, Esse é o melhor lugar, né? Tem muita gente que é conhecido na rede social, mas não é conhecido diante do lugar mais importante, que é a presença de Deus, né? E louvado seja o Senhor. Gente, você viu aí que maravilhoso que é, né? Então, mais uma vez, né, se esse testemunho te edificou, esse bate-papo te edificou, então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Amém? Só que eu vou pedir ainda mais uma coisinha para o pastor Edson. E você não pode perder, né, encerrar esse podcast sem poder receber isso que ele vai liberar sobre nós. Eu gostaria que o pastor orasse, abençoando a todos. Soberano Deus e Pai, como é bom te servir, gratos somos a todo momento, Senhor. Aleluia. Costumo dizer, se não fosse o Senhor, Pai, sou grato em tudo pelo fôlego de vida, por onde o Senhor tem colocado, Senhor, pelas visões que o Senhor tem nos dado de reino, Pai. Amém. Abençoa cada um, pastor Davi, toda a sua equipe, o apóstolo Joel, o apóstolo Jéssica, Senhor, Jesus. e cada um que está ouvindo esse podcast. Aleluia. Que as bênçãos cheguem aí, onde você está. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastorzão. Amém, querido. Obrigado, uma honra, Amém. viu? Amém. Tamo Glória junto. a Deus. Glória a Deus. Beijo, gente. Fiquem na paz. Amém.